Boa noite, querido ouvinte! Seja bem-vinda a mais um episódio do De Frente com Elas. Hoje nós estaremos trazendo uma convidada nova, a Maria José. Ela foi professora de educação infantil, orientadora pedagógica e ela empreendeu depois de se aposentar. Olha só que inspiração, né? Na vida sempre há algo a mais pra gente. Bom, a apresentadora que estará comigo essa noite será a Marina. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Maria. Quero te agradecer, né, por aceitar esse convite, de aqui estar conosco, compartilhando a sua história. É um prazer, a sua história é linda, é enriquecedora. Eu acredito que ela vai trazer inspiração para muitas pessoas. E aí eu gostaria que você compartilhasse aí com os nossos ouvintes um pouco da sua jornada. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, fiquei lisonjeada com o convite. Bom, eu comecei a minha jornada ainda muito cedo, como estudante de magistério, né? Fui trabalhar com alfabetização de adultos, numa época em que o Mobral recebia voluntários, né? E para que a gente pudesse adquirir experiências, nós tivemos essa oportunidade de trabalhar alfabetizando adultos. É um trabalho que eu gosto muito, me encanta muito trabalhar com adultos. Já depois de formada, eu fui trabalhar com educação infantil, já como professora da Rede Municipal de São José dos Campos, e também é uma faixa etária que me encanta muito, gosto muito do trabalho. Durante 12 anos eu fui professora na rede, e depois desse período eu cumpri minha jornada toda como orientadora pedagógica. Bacana. Nessa sua jornada, né, do trabalho que você fez com criança, foram longos anos, né, Maria? Qual foi a sua experiência? O que você tirou dessa experiência de sala de aula? Bom, o que eu tiro de experiência da sala de aula é a mesma coisa que eu sempre comentei com os professores enquanto eu era orientadora e comento hoje com os professores dentro dos meus cursos preparatórios para concurso público, né? É que assim, a nossa ferramenta de trabalho, ela está sempre ali dentro da sala de aula. O nosso instrumento de estudo são as crianças. Porque por mais que você tenha uma experiência longa de sala de aula ou jornada de sala de aula, cada turma é uma turma. E são esses alunos que vão nos dar a necessidade, vão nos mostrar a necessidade do nosso desenvolvimento. Então, com cada sala, com cada criança, com cada turma, é que nós vamos entendendo o que nós precisamos estudar, o que nós precisamos nos aperfeiçoar enquanto profissional. E realmente a nossa profissão ela se forma dentro da sala de aula, né? Porque enquanto nós somos estudantes, nós vamos adquirindo alguns conhecimentos básicos, mas a formação mesmo ela é feita na sala de aula. Bom, Maria, então, só pra gente situar, né? Você começou no magistério, passou para educação infantil, para coordenação. Conta um pouquinho pra gente, mais ou menos, quando você começou na questão do magistério, qual foi o ano, né? E pra gente situar também qual foi o ano que você decidiu começar a empreender e quais foram os desafios que você enfrentou ao longo de toda a sua carreira. Olha, eu me formei em 1979 no magistério, estudei no João Cursino, fiz magistério no João Cursino, e meu magistério foi feito em 4 anos, né? Então, ao final do 3º ano nós saímos com um diploma de conclusão de ensino médio, mas também com habilitação para trabalhar com ensino fundamental. Se nós quiséssemos trabalhar com educação infantil, nós teríamos que estudar mais um ano de magistério, então foi feito em 4 anos por conta disso, para complementar esse trabalho com a educação infantil. Junto com o meu último ano de magistério, eu fiz o meu primeiro ano de pedagogia. A pedagogia era feita em 3 anos, né? E daí eu acabei concluindo com 1 ano antes do que eu concluiria se eu tivesse terminado normalmente o curso. Nesse meio tempo eu já estava trabalhando na Rede Municipal de São José e já estava trabalhando com educação infantil. A primeira turma que eu peguei para trabalhar como professora de educação infantil foi no Planed, que era o Plano Nacional de Desenvolvimento Infantil, que existia muitos anos atrás, porque não existiam escolas de educação infantil suficiente para todas as crianças. Então o governo organizou esse Plano Nacional de Educação, então existiam Planeds dentro de vários lugares, né, todo o estado de São Paulo. E aí minha primeira turma foi num Planed, eu tive acho que 3 turmas de Planed,
e depois é que eu fui para uma escola de educação infantil, onde eu tinha uma sala de aula regular com 25 alunos, 30 alunos em alguns momentos, e ali foi onde eu comecei a minha jornada enquanto professora numa escola mesmo de educação infantil, porque até então era dentro de núcleos, né, onde se formavam os planédios. Interessante a sua fala, né? Você falou algumas coisas que eu mesma não tenho conhecimento. Por exemplo, o que seria o Mobral? E na questão do magistério também, você já termina o ensino médio e já sai podendo lecionar? O Mobral, ele foi um programa criado pelo governo para alfabetizar adultos, porque nós temos uma história dentro da educação, durante muito tempo o analfabetismo imperar muito forte, né? Então, na ocasião, existia esse programa no Mobral, e o método que era utilizado para trabalhar com o Mobral era o Paulo Freire. Ele tinha lá os encartes, onde se trabalhava com tema gerador, tinha uma palavra-chave, que a partir daquela palavra-chave as pessoas iam se alfabetizando, e essas palavras-chave normalmente sempre eram, né, palavras do convívio profissional das pessoas, do convívio do dia a dia dos adultos. Hoje o Mobral, o que veio substituir o Mobral são as escolas do EJA, né, que é ensino de jovens e adultos, que vem cumprir essa tarefa, mas até muitos anos atrás se chamava Mobral. Interessante. E na questão do magistério, então você terminava o ensino médio e você já tinha uma profissão? Sim, porque o ensino médio ele era profissionalizante, né? Então ele era na verdade um curso técnico. As escolas estaduais, no caso eu fiz aqui no João Cursino, nós saíamos como se fosse um curso técnico. Nós éramos professores, mas nós não tínhamos curso superior. Por isso que quando nós acabávamos o magistério, nós automaticamente, de acordo com a necessidade de cada um, claro, nós íamos fazer pedagogia, que a pedagogia nos habilitava com um ensino superior. E na pedagogia o que acontecia? Nós saíamos com uma habilitação para trabalhar com o ensino fundamental, que era as crianças de 1º ao 4º ano, e uma habilitação específica para diretor de escola, supervisor escolar, coordenador pedagógico, orientador educacional, e tinha essa habilitação específica de acordo com o que a gente escolhia dentro da nossa grade da pedagogia. Então, alguns saíam como diretores, outros saíam como orientadores educacionais. Hoje, essa diferenciação já não acontece. Bacana. Interessante, Maria. Você falou algo aí muito importante. Você veio, né, muito cedo na sua formação direto para o ensino de adulto. Né? Uma coisa também que eu acho muito interessante que você falou a respeito do Mobral, que os jovens não sabem, né? Nem o que significa essa palavra, e é algo que até hoje perpetua, né? Porque a gente vê hoje muitas pessoas ainda semi-analfabetos, para não dizer totalmente, né? Sem alfabetização. E na época, né, quando você começou, creio eu, porque foi muito jovem, você começou com as pessoas de idade e logo em seguida você foi para a educação infantil. Como que foi? Porque é uma mudança totalmente, né, bem drástica. Você sai do adulto, da sala de aula do adulto, para o ensino infantil. Né? São temperamentos e comportamentos completamente diferentes. Como que foi para você de início? Olha, no início eu não fazia essa diferenciação. Existem algumas coisas que vão acontecendo ao longo da vida e você vai fazendo e só vai ganhar sentido para você quando você já é adulto, já passou muito tempo, você é adulto. Na ocasião, quando eu fui trabalhar com o Mobral, a minha expectativa era só mesmo de ganhar experiência, de saber como é que trabalhava. Até porque quando nós trabalhávamos no Mobral, nós éramos voluntários, né? Então, não era uma questão salarial, era uma questão mesmo de aprendizagem ali, como é que se alfabetizava. E foi por conta dessa questão do Mobral que eu gosto muito de alfabetização, sabe? Eu acho que as pessoas ganham um pouco de dignidade, elas ganham um pouco mais de autonomia quando elas conseguem escrever seu próprio nome, quando elas começam a ler algumas coisas. Você consegue perceber na expressão das pessoas uma coisa que ela tentou a vida inteira e talvez não conseguiu.
E o que acontece quando a gente vai trabalhar na alfabetização de adultos, que é diferente do que acontece na alfabetização de crianças, é que os adultos, quando eles vêm para se alfabetizar, eles já passaram por um monte de experiências ruins por conta da alfabetização. Muitos deles desistiram de estudar lá atrás, justamente porque tinham as suas dificuldades, não eram compreendidos, ou o método que era utilizado, ele não se encaixava no método, então ele não conseguiu aprender. As pessoas que alfabetizavam também não sabiam outra forma de alfabetizar, então ficava sempre alguém para fora. E quando a gente vai tendo uma história muito grande de frustração em cima de uma atividade, a tendência normal é a gente abandonar aquela atividade e vou fazer outra coisa. Não sirvo para ler e escrever, vou fazer outra coisa. Mas isso vai fazendo diferença na vida das pessoas e as pessoas resolvem voltar para fazer. Então isso é uma coisa que sempre me encantou muito com essa questão. Mas foi uma coisa que eu só vim tomar consciência mesmo muito tempo depois, muitos anos depois, quando eu já não trabalhava mais com adultos. Então, ao longo da vida a gente vai fazendo as coisas e elas vão fazendo sentido lá na frente. Então, isso muitos anos depois, eu não sei precisar quanto, foi que eu fui sentir a importância desse trabalho. E é muito interessante toda a sua trajetória, a sua fala, né? Você tem 31 anos na rede de educação. E ao longo de toda a sua trajetória, você viu a educação ela mudar em todos os sentidos. Mudar em muitos fatores, muitos conteúdos novos entrando, muitas matérias se transformando, até a questão do Mobral virar EJA, né, hoje. Então, você viu muita transformação. Então, né, em toda essa visão que você tem de evolução da educação, qual a importância de ter cursos de aperfeiçoamento pedagógico? Então, a questão da educação ela é muito frágil, vamos dizer assim, ao mesmo tempo ela é muito complexa, né? Porque nós, professores, quando nós vamos para a sala de aula, nós vamos ensinar do jeito que nós aprendemos. Então, por mais que a gente tenha conhecimentos teóricos, técnicos, muitas vezes o que fala alto dentro da sala de aula é a maneira como nós aprendemos. E muitas vezes também o que acontece? Quando a gente se depara com alunos com um grau maior de dificuldade ou crianças que não têm dificuldade nenhuma de aprendizagem, nós nos deparamos com uma realidade que muitas vezes nós não sabemos lidar. Então, são essas crianças, tanto as que têm mais dificuldade quanto as crianças que têm mais facilidade, que nos colocam de frente com as dificuldades que nós temos enquanto profissional. E são eles que vão determinar para a gente o que a gente precisa aprender mais, onde nós precisamos buscar auxílio, onde nós precisamos buscar ajuda. Então, a educação, o professor ele vai o tempo inteiro precisar dessa formação. Por quê? Porque toda vez que ele se depara com uma sala nova, com crianças novas, ele vai ter desafios novos. Ele pode ter, hoje eu tenho mais de 44 anos de profissão, estou com quase 45 anos de magistério. Eu olho para mim hoje e eu falo, gente, quanta coisa eu preciso aprender. Porque depende muito do contato que você tem, sabe? Você vai criando esse tempo que nós temos de magistério, de educação, essa prática, vamos dizer assim, ela vai nos dando habilidade técnica no sentido de prática. Mas na forma de aprendizagem, como eu vou ensinar esse aluno, como eu vou trabalhar com o outro, de uma forma que todos dentro da sala realmente aprendam, é que faz a diferença. E é isso que faz com que o professor precisa buscar sempre. Então, o aperfeiçoamento pedagógico do professor, ele é muito importante que o professor tenha essa consciência que precisa acontecer. A formação continuada dentro das escolas precisa acontecer. Porque por mais que você saiba muita coisa, você sempre se depara com situações novas que te levam a uma nova aprendizagem ou uma necessidade de uma nova aprendizagem. Então, é muito importante que aconteça o tempo todo. Então, o professor é um dos profissionais, não é o único, mas é um dos profissionais que não para de estudar nunca. Ele está sempre ali, estudando, buscando. E nessa fala que você trouxe agora, né, na questão de se deparar com um aluno que tem mais dificuldade, com um aluno que tem mais facilidade. Hoje a gente já tem aí toda essa tecnologia, então muitas vezes o aluno ele já chega em sala de aula com uma notícia que o professor nem teve tempo de ver,
Por quê? Porque o professor tem que corrigir todas as provas, preparar atividades, preparar aula, e às vezes ele só vai se deparar com essa informação no final de semana, isso se sobrar tempo, né? E também hoje a gente tem mais conhecimento no campo de psicologia, então hoje a gente consegue entender o que é o autismo, o que são déficit de atenção, TDAH. Então o professor ele tem que entender mais de uma área do que só a matéria. Ele tem que entender os perfis comportamentais dos alunos, ele tem que entender da atualidade. Então, a atualidade, todo dia saem notícias novas, todo dia um evento novo. Agora, por exemplo, praticamente 2 guerras, né? O Oriente Médio e a da Ucrânia. Então, são temas que acabam sendo abordados dentro de sala de aula e que o professor precisa estar atento. Então, o aperfeiçoamento, o estudo continuado para o professor, ele não acontece só na matéria dele, mas em todos os campos. Se faz necessário para que ele consiga também falar na linguagem do aluno, né? Exatamente. Ele precisa se manter atualizado, não só na parte pedagógica, mas na questão das atualidades mesmo, né? Porque se ele não se mantiver atualizado, ele realmente não tem nem condições, muitas vezes, de conversar diretamente com o aluno. E uma coisa que a gente vem, todo mundo sabe disso, e a gente vem encontrando principalmente dentro das escolas, é que assim, o avanço tecnológico está aí, está evidente, principalmente depois da pandemia, a tecnologia entrou na nossa vida de uma forma assim absurda, né? Uma coisa que nós sabíamos que ia acontecer a longo prazo, aconteceu de uma forma imediata, a pandemia veio aí e obrigou todo mundo a trazer isso. Mas ao mesmo tempo que essa tecnologia traz conhecimentos, mais informação, ela vem trazer para nós mais problemas na saúde emocional das pessoas, né? Nós vemos pessoas mais frustradas, nós vemos pessoas mais isoladas, pessoas cada vez mais introspectivas. Ela ali, o seu celular, ela não consegue mais olhar no olho do outro, ela não consegue mais conversar. Então a tecnologia tem sim as suas vantagens, mas ela também tem os seus prós, e a gente precisa pensar muito sobre isso, né? À medida que o homem evoluiu no conhecimento, ele regrediu na questão emocional. Tem muita gente aí com a saúde emocional bem comprometida. Bom, Maria, você compartilhou um pouquinho aí da sua trajetória, né, como educadora. A gente sabe que você começou a empreender depois que você se aposentou, né? Que bom que você fez isso, porque é muito conhecimento que realmente não dá para morrer ali, né? Você precisa passar. E como foi esse momento para você, né? Porque eu acredito que você enfrentou muitas dificuldades, tanto como mulher, como mãe, e dar conta ali do trabalho. Poxa, vou aposentar e vou descansar, curtir a minha família. Não, vou empreender. E justamente na área da educação, né? E por que você resolveu empreender e o seu foco foi os professores? Olha, eu, na verdade, cumpri um ciclo, né? Eu entrei no magistério, cumpri meu ciclo lá enquanto servidora pública, e depois que eu cumpri esse ciclo, eu fui para dentro de casa, num momento em que meus filhos já eram adultos, nenhum deles mais precisava de mim, e quando eles precisaram de mim, eu estava trabalhando como professora, como servidora pública, desempenhando o meu papel, e aí sim, neste período em que eu era servidora pública, realmente foi muito difícil conciliar família, trabalho, estudo, tudo que a gente precisa conciliar enquanto mulher, porque a nossa jornada é tripla, ela não é dupla. Você trabalha fora de casa, você trabalha dentro de casa, você vai pensar na sua formação pessoal, você enquanto pessoa, então é uma jornada tripla, que não é fácil para nenhuma mulher, não foi para mim, não é para ninguém. E depois disso, eu me deparei dentro da minha casa, sozinha, meus filhos todos ganharam a vida, foram cada um cuidar da sua vida, e eu não tinha com o que me preocupar, e a minha cabeça fervilhando. Eu sempre gostei muito de estudar, lia bastante, estudava bastante, mas não sabia onde aplicar tudo aquilo, eu não tinha muito bem como aplicar tudo aquilo, aí foi onde eu decidi realmente empreender. Mas foi por uma necessidade pessoal minha de colocar o que eu tinha dentro da cabeça para funcionar, né? E aí eu fui empreender. Os desafios que eu encontrei foi que uma coisa é você ser professora, sai da educação, trabalha a vida inteira ali, você conhece
entre aspas, né, as necessidades das crianças, enfim, você está ali no dia a dia, e você vai ser uma empreendedora, uma empresária, conhecimentos totalmente diferentes. Os maiores desafios que eu enfrentei e enfrento até hoje é entender de negócio. Eu entendo do meu negócio, mas eu não entendo de negócios. E não basta entender só do seu negócio, você tem que entender como tudo isso funciona, como é que as coisas acontecem. E durante muito tempo eu trabalhei no presencial, então eu abri a minha escola, a Objetiva, em 2011, a princípio com essa perspectiva de estar trabalhando com aperfeiçoamento de professores, né? Trazendo para os professores conteúdos que viessem ajudá-los a trabalhar dentro de sala de aula. Depois de um período, as professoras começaram a me pedir para que eu fizesse o curso preparatório para o concurso público, porque começou a sair concurso público para São José, porque sempre teve, mas eu não fazia a formação, né? Eu não tinha escola. E aí eu comecei a fazer, e já no primeiro concurso eu consegui aprovar muita gente, isso me deu um gás muito grande, eu comecei a gostar da coisa, e aí eu comecei a trabalhar com o preparatório para professores, depois expandi para o preparatório básico para todos os outros concursos. Então fiquei no presencial com esse trabalho até 2019. 2019 dei uma parada, achei que estava suficiente, ia parar e tal. 2020 veio a pandemia e aí parou tudo realmente, eu fiquei esse tempo todo sem trabalhar. E agora em fevereiro eu resolvi voltar com o Objetiva, só que dessa vez num outro sistema. No online, no meu caso síncrono, né? As aulas acontecem pelo Zoom, mas são ao vivo, o professor, né, professor e aluno, cada um no seu espaço, mas ali interagindo e trocando como se estivessem na sala de aula. E aí começamos então com o preparatório para professores neste formato, então eu estou desde fevereiro. Então o que acontece? Hoje o meu principal desafio, o meu maior desafio realmente é conseguir conquistar o público da mesma forma que eu conquistei quando era no presencial. É a mesma credibilidade, eu trabalho com os mesmos objetivos, o foco é o mesmo, a modalidade que é diferente. Não é presencial, é online. Então hoje a minha proposta é essa, de estar mantendo a minha empresa, meus cursos, com a mesma qualidade que eu tinha quando eu estava ali no presencial. E o meu maior desafio hoje é entender toda essa tecnologia para fazer realmente tudo isso funcionar contento, né? Então, estou estudando muito com relação a isso, estou estudando várias coisas ao mesmo tempo, estudo sobre tecnologia, estudo sobre aulas online, estudo sobre marketing, sobre área financeira, enfim, hoje o meu desafio está sendo esse. E você disse que você decidiu, né, estava fazendo a questão do aperfeiçoamento para professores e abriu para concurso, para fazer o treinamento, para capacitar eles a fazer o concurso público, né? E você falou que ficou muito feliz porque de primeira teve várias aprovações. Tem algum caso de sucesso de alguém, não precisa citar o nome, ou se for algum amigo próximo também, que assim, para você foi uma história que você achou incrível, te emocionou porque aquilo te deu muito ânimo para continuar fazendo? Então, as conquistas dos meus alunos, elas sempre me fazem muito bem, sabe? E tem muitas conquistas. Recentemente eu participei de um congresso, de uma abertura de uma semana de educação, de uma premiação da prefeitura, e eu encontrei uma pessoa que foi minha aluna no curso, né? No preparatório. E depois que ela foi minha aluna no preparatório, ela foi aprovada, muito bem aprovada, inclusive na prefeitura. E aí eu sempre fiquei muito feliz com ela, porque nós acabamos nos encontrando em ambientes muito diferentes. Ia para congressos, ela estava nos mesmos congressos que eu ia para alguns cursos, né? Com algumas pessoas que eu já conhecia de formações anteriores, e ela estava lá nas formações. Fui fazer mentoria com uma outra pessoa sobre um determinado
uma determinada metodologia, uma determinada concepção de educação, ela estava lá fazendo parte do grupo, e isso me encantou muito. Por quê? Porque eu percebi na ocasião que ela era uma pessoa realmente apaixonada pela educação, e a gente acabava se encontrando nos mesmos lugares. E no dia que eu a encontrei nesse evento, ela hoje é coordenadora na prefeitura. Então eu fiquei muito encantada, fiquei maravilhada de saber disso. Ela começou, fez o curso preparatório lá comigo, e a trajetória dela toda, e ela busca muito, eu vejo no Instagram, essas buscas dela é uma coisa que me encanta. Uma outra professora que fez lá o concurso para ADI, há muitos anos atrás, ela fez um concurso para ADI, e ela estava prestes a aposentar, mas ela não queria aposentar como professora. Só que nesse meio tempo, enquanto ela fez ela era professora de ADI, ela foi fazer normal superior, depois foi fazer pedagogia, e ela prestou concurso público, porque ela queria aposentar como professora, não como ADI, até para melhorar salário, essas coisas, né? Ter um salário maior. E ela é extremamente apaixonada pela educação, uma pessoa assim que todo mundo que tem ela na equipe não quer se desfazer, muito pelo contrário, quer segurá-la ao máximo na equipe, porque ela é uma profissional maravilhosa. E ela prestou o concurso e estava expirando o concurso dela, muito nervosa. Ela chegou para mim e falou: Maria José, não vai dar tempo de chegar no meu número, eu vou perder esse concurso, eu vou ter que fazer o concurso de novo. Calma, respira fundo, acredita, tem fé em Deus que as coisas vão dar certo, que é da gente ninguém toma. Resultado, ela conseguiu ser chamada na prefeitura, e recentemente eu a encontrei numa outra escola, e ela, assim que ela me viu, ela correu para vir me abraçar. Eu acho que são essas coisas que fazem a diferença na vida da gente, né? E tem muitas outras histórias que acontecem, que se eu for contar aqui, eu vou ficar um tempão contando aí de muitas histórias, né? Então, isso aqui, na verdade, o foco do meu trabalho, ele é basicamente isso, mudar a vida das pessoas, né? Ajudar as pessoas a conquistarem os seus sonhos, a realizarem os seus projetos. Pode acontecer, como eu tenho certeza que acontece, das pessoas passarem pela minha escola e não conseguirem alcançar os seus objetivos, mas tem N fatores aí que vão interferir neste processo. Mas o fato de você perceber que você não consegue dar conta de todo mundo, mas de 10% daquelas pessoas que passaram por você, você fez a diferença na vida delas, é o melhor resultado que a gente pode ter na vida, né? Nem o financeiro. Mas você saber que você contribuiu para que a pessoa conquistasse aquilo que ela sempre almejou, eu acho que é o melhor resultado que a gente pode ter. Verdade. Eu vejo, né, essa questão, a área da educação, né? O professor, ele realmente tem que levar o crédito, independente da área, né? Todo mundo vai passar por uma sala de aula, todo mundo precisa de um professor. Então hoje, se nós temos bons professores, né, dando aula, passou por um outro professor. Se a gente tem bons engenheiros, bons pessoal na área de marketing, seja qual for a área, todo mundo passou por um professor. Uhum. Então é muito bacana isso. E é satisfatório ver uma pessoa assim como você, que é apaixonada por ensinar, continuar esse legado, né? Eu acredito que realmente é uma satisfação muito grande você ver aí os seus alunos realizando as suas conquistas. Eu pelo menos assim, eu fico muito feliz quando eu sei de um resultado positivo de um deles, né? Eu acho que a nossa maior recompensa, vamos pensar assim, é esse legado. Maria, bom, com relação aí, né, toda essa questão do trabalho do professor, né, desse seu ramo no empreender, ensinando as pessoas, né, para concurso e tudo mais, hoje a tecnologia, ela tá aí e ela veio para ficar, a gente sabe disso. Como é lidar com tudo isso? Qual que é a sua visão de futuro na educação com essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, né? Porque hoje o aluno, ele tem acesso a isso, ele vai lá, formula a pergunta, a inteligência artificial vem e já dá a resposta pronta. Para vocês que estão ali como educadores, como vocês lidam com essa questão? Olha, eu não posso falar nessa questão de como nós, enquanto educadores, lidamos, porque eu não estou em sala de aula há muitos anos, né? O que eu recebo são os professores que lidam com isso, e aí eles falam um pouco sobre essa dificuldade.
O que eu vejo é assim, olha, nós temos que, a sociedade de uma maneira geral, nós temos que entender que o professor ele já tem uma demanda muito grande de trabalho e dentro da sua profissão. Ele tem que se manter atualizado, ele tem que estar focado em cada aluno e focado no grupo de uma maneira geral. Então ele tem muitas coisas para aprender. Ele é uma pessoa, ele não é só um profissional. Enquanto pessoa, ele também tem lá seus dramas pessoais, ele tem lá as suas dificuldades. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista é que a inteligência artificial, por mais que ela esteja aí, que ela vá crescer, vai trazer cada vez mais informações e mais tecnologias para dentro da sala de aula, a figura do professor ela nunca vai se perder dentro dessa tecnologia. Por quê? Porque uma coisa que é importante a gente é levar esse aluno a refletir sobre tudo aquilo que a inteligência artificial traz para ele. Por mais que o professor dê um tema, ele vai lá, busque no IA, e esse IA traga um texto maravilhoso para ele, então vamos pensar nesse texto, vamos refletir sobre o que isso quer dizer, o que ele está falando aqui, você concorda com isso, você pensa nisso, trazer esses temas para reflexão. É fácil fazer? Não, é fácil eu falar que é para fazer isso. Vai fazer isso na prática. Né? Demanda muito conhecimento, demanda muita expertise da parte do professor também. Então eu vejo assim, que ao mesmo tempo, como eu vejo a educação no futuro, ao mesmo tempo que nós vamos passar cada vez mais por essas experiências, nós vemos que o professor cada vez mais tem uma demanda maior de aprendizagem para ele também, para que ele possa saber fazer essas boas perguntas, para que ele possa fazer essas reflexões com os alunos, porque não basta ele dar um trabalho e vira um trabalho maravilhoso e ele sabe que aquele aluno não fez, ele olha para aquilo e fala, o que eu faço com isso? Como é que eu vou ajudar meu aluno a refletir sobre? Como é que eu vou trazer questões éticas que estão evidentes aqui para o meu aluno? Então isso, gente, é um aprendizado muito difícil para o professor. Vou falar por mim. Um professor da minha geração hoje, a hora que ele olhar isso, ele fala, vou rasgar meu diploma e vou sair de sala de aula. Eu não tenho mais nada, não aprendi nada disso, eu não sei fazer nada disso. É por isso que o professor precisa estar o tempo inteiro informado. Mas a sociedade precisa compreender a realidade desse professor. Hoje, o professor já não é mais aquele profissional que chegava com a caminho suave dentro de sala de aula e dava conta de alfabetizar seus alunos. Hoje, a caminho suave não dá mais conta disso. Hoje, as metodologias que existem dentro da educação, elas exigem muito mais conhecimento, muito mais aprofundamento do que só essa metodologia, só essa forma de aprender. A sociedade mudou muito, né? E a escola reflete muito dentro da escola o mundo social que está lá fora. E nós estamos vendo lá o mundo social como está lá fora. Questão de ética, questão de valores, questão de princípios, tudo isso caiu por terra. E como é que a gente vai levantar tudo isso tendo lá uma inteligência artificial que vem te dar o trabalho pronto? Então eu vejo o futuro da educação assim, sabe? O professor realmente tendo que se aperfeiçoar bastante. Eu vejo a inteligência artificial ajudando muito e atrapalhando bastante, né? Porque a gente está vendo aí, recentemente, nós vimos os adolescentes trocando as fotos das pessoas dentro de uma inteligência artificial para fazer coisas antiéticas. Então, quais são esses valores éticos que a gente vai ter que perpetuar? Quais são os que a gente vai ter que esquecer? Então eu vejo que tem aí uma gama imensa de coisas para acontecer. Inteligência artificial é ótimo? Ótimo, se for bem utilizada. A tarefa do professor é muito grande? É muito grande, porque ele precisa ajudar esse aluno a entender e aprender a fazer bom uso dessa inteligência. Né? Então eu acho que a gente vai longe, desde que as coisas comecem e é difícil. Eu falando assim parece fácil. Nossa, mas já está falando lá, mas é fácil demais para ela. Não é fácil. Eu tenho a total dimensão da dificuldade que é isso. Mas eu vejo a educação assim, tá? O professor tendo que se aperfeiçoar muito para dar conta de toda essa mudança que a educação vem trazer. Esse mês é o mês da consciência negra e também temos aí agora o Dia do Empreendedorismo Feminino, no dia 20 de novembro, foi estabelecido, né? E como você,
como educadora, como empreendedora, enxerga que o empreendedorismo e a educação, ela pode influenciar e ajudar muito na questão de igualdade, né, de gênero, de igualdade, inclusão da pessoa, e como a educação ela pode também estar atrelada da mesma forma? Olha, eu vejo assim, são temas polêmicos, eu sou negra e vou ser bem sincera, eu não levanto a bandeira de nem do negro, nem da questão dos gêneros, não levanto bandeira nenhuma, porque na minha visão, todos nós somos iguais e todos nós temos os mesmos direitos. O que eu vejo é que assim, historicamente dentro de uma sociedade extremamente, como eu posso dizer, moralista, os falsos moralistas, trazem uma regra de conduta e uma norma de conduta que eles acham justas e querem que todos sigam. E eu vejo assim, a educação ela vai contribuir muito, ela contribui em todos os sentidos, porque ela vem trazer para as pessoas a questão da reflexão sobre todos os assuntos, a questão da minha autonomia, eu quero fazer isso, eu posso fazer isso desde que eu não fira os direitos do outro, os direitos das pessoas que precisam ser respeitados. Então a educação ela tem essa função muito forte, enquanto ela vai tentar, ela não consegue, mas vai tentar trazer para as pessoas esses princípios e esses valores, tá? Eu gosto disso e você gosta da outra coisa, eu vou respeitar o que você gosta e você vai respeitar o que eu gosto, e nós dois vamos conviver muito bem. Eu não interfiro no seu espaço, você não interfere no meu. A hora que seu espaço interferir no meu, eu te aviso e a gente resolve a situação tranquilamente e segue todo mundo no seu caminho. O que eu vejo hoje é que tudo isso se baseia numa coisa só. Eu penso de uma forma e quero impor a minha opinião para o outro que pensa diferente de mim. Então a educação ela tem esse papel, sabe, de estar ajudando as pessoas a respeitarem o outro. A inclusão começa nisso. Nós aqui somos todos diferentes, né? Eu tenho habilidades específicas, você tem uma, você tem outra. Eu tenho inúmeras dificuldades que para você são habilidades, para você são, mas que para mim são dificuldades. Um complementa o outro. Você vai me completar naquilo que eu não tenho, eu vou completar você naquilo que te falta. E aí a gente vai se respeitando e vai vivendo. Isso é o ideal de educação, mas não é o que a gente tem. Então eu penso exatamente isso. A tarefa da educação é essa. É ajudar as pessoas dentro da sociedade de uma maneira geral a terem respeito um pela opinião do outro, pelas preferências do outro, pelo gosto do outro. E o outro que tem as preferências e as diferenças, seja eu, seja você, seja quem for, respeitar que tem um limite de convivência. A hora que eu passo o seu limite, eu já estou transgredindo o seu direito. A hora que você passa o meu limite, você está transgredindo o meu. Então é assim que eu penso. A educação ela precisa ter essa... É difícil? É difícil. Nós vivemos numa sociedade, graças a Deus, democrática justamente por causa disso. As pessoas têm concepções diferentes, têm opiniões diferentes, têm credos diferentes, mas a gente precisa respeitar isso tudo. Importante a questão que você falou sobre, na parte que você está falando, a educação, ela vem para promover também a consciência de pensamento, né, o crítico. Porque, como a gente já falou, a tecnologia está aí, informação demais, as pessoas perdem a capacidade de ter opinião própria. Elas vão porque, escutou fulano, viu determinada postagem, não vai atrás, as benditas também fake news que existem, estão aí. Então, a educação, ela vem muito para trazer a questão de civilidade, de respeito, isso, né? E para promover a igualdade também. Uhum. Porque a educação, quando a gente passa pela educação, a gente não estuda só matemática, português, a gente estuda tudo. A gente está em sala de aula e o fato de estarmos em sala de aula com outros colegas, isso faz com que a gente tenha consciência do outro, né? Tenha consciência das dificuldades que o outro tem também de aprender. Então, o professor, ele age como um mediador também em sala de aula. O professor ele tem mais de uma função dentro de sala de aula.
E é muito importante toda essa questão que a Objetiva vem trazer, do aperfeiçoamento, porque o professor, da mesma forma que tá lapidando os alunos, ele também precisa estar em constante lapidação. Exatamente, eu vejo assim, hoje o papel do professor ele mudou. Hoje ele não é a única pessoa que tem informação dentro da sala de aula, ele não é a única pessoa que sabe tudo dentro de sala de aula, pelo contrário. E ele tem que ter essa questão de mediação, porque existem culturas diferentes que dentro de sala de aula que a gente se depara com coisas. Eu tenho descobertas que eu fiz agora, depois de idosa, que a minha neta fez com 12 anos. Eu falo, gente, você fez aos 12, eu descobri agora que você está me falando. Então, são coisas que a gente precisa ter essa humildade para aprender, sabe? A gente precisa ter essa humildade de saber que eu sei muita coisa, mas eu tenho muita coisa para aprender e o outro pode me ensinar. Então, não é porque você é criança, não é porque você é adulto, que você não pode me ensinar, pelo contrário, a gente aprende muito um com o outro, depende muito das oportunidades e até porque às vezes eu recebo a mesma informação, eu recebo a mesma informação que você interpreta de um jeito e eu interpreto de outro. Nós estamos na mesma sala ouvindo a mesma coisa, a mesma pessoa falando a mesma coisa. A hora que sair dali você fala, nossa, o que aconteceu? Aí você conta do seu jeito. Nossa, mas ela falou outra coisa. Então cada um vai ouvir do jeito que consegue ouvir, do jeito que tem condições de ouvir. Então é isso que o professor precisa, a sociedade precisa entender, o professor dentro de sala de aula precisa ser visto assim, como um mediador. Ele tem seus defeitos, eles têm suas qualidades, os alunos têm também, e ali juntos é que eles vão se completar. E o bacana dessa situação toda é quando você se coloca nessa situação de aprendiz, onde ao final do ano não foi só a criança que cresceu, o professor também cresceu. E isso é legal quando acontece, né? Mas a gente vive num mundo aí onde as coisas acontecem muito a toque de caixa, muito professor saindo da escola com problemas de saúde mental ou saúde emocional, porque não dá conta de muitas questões que aparecem ali, e tudo isso precisa ser visto pela sociedade de uma maneira geral. Bom, Maria, a gente está falando aqui bastante aí da sua atividade, né, da sua empresa, na questão de educação, voltado muito para o professor, né? Que você faz esse trabalho de treinamento com eles, né? Da formação pedagógica aí continuada. Mas sabemos também que a sua empresa, né? Ela trabalha preparando outros profissionais, né? Para concurso público. Aí eu gostaria que você explicasse melhor quais são as áreas, né? Que você prepara para qual tipo de concurso. Qual é o público que você atinge dentro da sua empresa e que você falasse também aonde as pessoas podem te encontrar, qual que é o seu @ no Instagram. Então, hoje o meu foco maior é no curso preparatório para concursos, né? Eu trabalho também com essa questão da formação de professores, mas não está, neste momento, nós não estamos trabalhando com o síncrono. Nós estamos organizando alguns cursos que vão acontecer a partir de 2024, mas já com matrículas agora a partir do dia 1º de dezembro, que vão acontecer na modalidade online, elas não vão acontecer na modalidade síncrona. Então, a partir de 1º de dezembro, a gente vai estar aí já com algumas matrículas, com alguns cursos que nós estaremos promovendo para começar já em 2024. No concurso público, o que acontece é assim, nós trabalhamos de maneira síncrona, são aulas ao vivo, as aulas ficam gravadas no Classroom, o aluno tem acesso a essas aulas durante um ano e pode assistir essas aulas quantas vezes ele desejar, tanto pelo celular quanto pelo computador. A vantagem é que não ocupa espaço do celular, a pessoa acessa a aula, acabou a aula, ele não ficou ali ocupando o espaço do seu mecanismo. E nós estamos aí com vários concursos públicos em vistas de acontecer. O governo federal está lançando, deve lançar agora para o dia 20 de novembro, mais tardar em dezembro, um edital para o concurso nacional unificado, está sendo chamado Enem dos concursos, né? Para vários cargos federais, vários órgãos federais,
não serão todos os órgãos federais que estarão participando desse concurso. A princípio, 20 órgãos estarão participando, divulgando suas vagas para as pessoas estarem fazendo esses concursos. Então, o ideal é que essas pessoas já comecem a estudar, e aí nós temos um curso básico preparatório para todos os concursos que contemplam as matérias que caem em todos os concursos, elas não se modificam. Língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, legislação. Tá? Então, são matérias comuns que caem em vários concursos. Qual é a vantagem do curso básico? A pessoa faz o curso básico e ela tem condições de prestar vários outros concursos em outras áreas, justamente porque ele é básico. Ele dá essa margem. Quando sai o edital, o que acontece? Se ele começar a estudar com antecedência, ele já estudou o básico. Se ele tiver alguma dificuldade, ele vai se preocupar em aperfeiçoar essa dificuldade durante esse período em que o edital de inscrição à prova. E neste período ele vai se dedicar ao quê? Aos conteúdos específicos que não foram contemplados nesse conteúdo básico. Então ele já economiza um caminho muito grande, ele já sai na frente de muita gente. Porque algumas pessoas deixam para estudar só quando sai o edital. E qual que é a desvantagem disso? Sai o edital hoje, mais ou menos daqui a 60, 90 dias é a prova, e é muito conteúdo, não dá tempo de estudar. As dúvidas se atropelam, as dificuldades ficam muito evidentes e aí a pessoa vai insegura para um concurso. Então o ideal é que ela comece a se preparar com bastante antecedência, ela escolha, eu quero trabalhar quero fazer um concurso na área de segurança pública. Quais são os conteúdos que caem na segurança pública? Eu vou estudar esses básicos primeiro. Eu não sei fazer isso sozinho. Faça uma matrícula num curso preparatório, nós temos um lá online à disposição, a hora que quiser a gente está ali, pode atender e ajudá-lo a resolver. Porque não é só estudar. É preciso ter técnica, é preciso ter organização de estudo, é preciso se planejar, é preciso montar um planejamento de tal forma que aquela grade daquele edital caiba dentro do tempo. E aí, esse planejamento nós também ajudamos a fazer. E, além disso, nós trabalhamos com concursos para a área da segurança pública, área administrativa e área da educação. Nós não trabalhamos com área jurídica e nem com área fiscal, tá? Então são esses os cursos que a gente desenvolve. E é o nosso carro-chefe hoje. Então, os cursos preparatórios é o que a gente como eu posso dizer, nós mais estamos trabalhando neste momento, tá bom? E os pedagógicos nós vamos começar a trabalhar a partir de 2024, mas com as matrículas começando agora dia 1º de dezembro. Bom, excelente. Uma hora. Uma hora o quê? Deu uma hora de gravação. Ai, que susto, nossa. Excelente, Maria. Bom, então fica o convite, né, para os ouvintes que têm interesse em fazer concurso público, aí na questão do Enem para o concurso público, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, quem quiser participar, né, se inscrever no curso, como a Maria disse, as inscrições vão estar acontecendo agora, em dezembro, até porque já tem concurso acontecendo no início de 2024. Não, as inscrições, o concurso está aberto, a inscrição para o concurso está aberta. O pedagógico é que vai ser a partir do dia 1º de dezembro. O concurso está aberto o ano inteiro. As matrículas para o concurso, elas não param. Elas ficam abertas o ano todo. Ah, legal. Então, para participar do curso para o concurso público, está aberto o ano todo. E para o aperfeiçoamento pedagógico, então, vai se iniciar agora em 2024. Então, já corre para garantir a sua vaga. E a Objetiva, ela tá no Instagram, né? Objetiva é @objetivasoluções. Lá tem também mais informações sobre o curso, sobre as matérias, até como você disse do curso básico, né? Quais são as matérias que estão lá dentro, mas também tem outros cursos a mais para outros concursos. Então, quem quiser saber mais informações, entra lá no Instagram, dá uma olhadinha na página deles, tá bom? E, bom, gente, vamos caminhando agora pro finalzinho, né?
Já vou avisar vocês, entrem nas nossas redes, no Instagram, no TikTok, no Spotify, no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Também já aviso que o próximo episódio agora de novembro, já estamos com ele gravado. Vamos estar aí liberando logo mais. Nos acompanhe para você ficar por dentro da próxima história inspiradora. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa história, uma história muito longa, enriquecedora, com paixão pela educação, um tema muito importante hoje em dia, né? Tudo que a gente falou aqui foi muito importante. E até a questão do empreender depois de aposentar, isso é uma questão de virada de chave que eu espero que sirva para muitas mulheres. Se você está esperando o momento certo, não espere, comece agora. Sei que a rotina de dona de casa, de mãe, professora, ainda foi uma rotina tripla, como você disse, né? É uma rotina, nossa, que às vezes você pensa, vou parar com uma coisa, mas é ótimo porque eu acredito que você impactou muitas vidas, então o seu trabalho foi muito importante para muitas pessoas, então que bom que você não parou, isso é muito importante. E eu espero que sirva de inspiração para você que queira começar o seu negócio, que esteja aí pensando no que empreender. Nós estamos aqui, se você precisar de ajuda, mande um direct pra gente. Se você não sabe por onde começar, mande um direct também pra gente. Nós estamos aí, é uma comunidade. Isso aqui não é só um bate-papo, é pra gente se ajudar, uma rede de apoio. Agradecer novamente, Maria, por você compartilhar a sua história. Eu fiquei impactada realmente, né? Ver uma pessoa com tanta carga, né, para ser passada. E no período de aposentadoria você serve realmente de inspiração, porque a idade não é limite realmente para nada. Então vai servir de inspiração tanto para as pessoas que já estão aí mais maduras, né? Eu me incluo nelas, que conhecimento é sempre bom a gente estar buscando. E os jovens principalmente, né? Não tem motivo para ficar estagnado, porque a gente sempre tem algo a aprender, né? Então a sua história realmente é fantástica, é fascinante. Fiquei muito feliz por você ter vindo aqui, compartilhado com a gente. Muito obrigado mesmo. Que você continue aí firme e forte na sua jornada, na sua trajetória e consiga ainda alcançar muito mais do que aquilo que você já alcançou até aqui. Parabéns. Eu que agradeço, me sinto lisonjeada de estar aqui com vocês, né? Acho que falei demais até às vezes, né? Porque quando eu começo a falar, eu vou falando muito. Mas é isso. Eu acho que o que você falou foi tudo. E tem uma coisa que ninguém tira da gente, é o conhecimento, né? E quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer, mais a gente quer buscar. E essa é o que nos faz realmente ser motivados, né? A busca de conhecimento e essa vontade de estar sempre aperfeiçoando e aprendendo sempre mais. E olha que tem muita coisa para se aprender, viu? Existe mesmo, muita coisa. Bom, queridos ouvintes, então esse foi o episódio de hoje, o episódio sobre a história da Maria. Eu espero que tenha servido de inspiração. Até a próxima, gente. Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.